Boa noite. O Espírito do Senhor está sobre todo aquele que vive o Evangelho, que fala do Evangelho. O Espírito do Senhor está sobre todos esses. Eu quero estar lendo João, o Evangelho de João, capítulo 10, versículo 1, que fala sobre Jesus ser o bom pastor. Ele ser aquele que cuida de você. Eu vou ler e com a maior simplicidade possível para que o Espírito Santo fale com você, justamente nessa simplicidade. Em verdade vos digo, que não entra pela porta no aprisco das ovelhas, mas sobe por outra parte, esse é ladrão e salteador. Aquele que não entra por onde deve entrar, pelo local em que deve entrar, mas tenta trapacear entrando por outro lugar, esse é salteador, é ladrão. Então ele aí que já especifica quem é ladrão, quem é o salteador. Aquele, porém, que entra pela porta, aquele que entra pelo local que tem que entrar, esse é o pastor das ovelhas. Para este, o porteiro abre, as ovelhas ouvem a sua voz, e ele chama pelo nome as suas próprias ovelhas e as conduz para fora. Depois de fazer sair todas as que lhe pertencem, vai adiante delas, e elas o seguem, porque lhe reconhecem a voz. Mas de modo nenhum seguirão o estranho, antes fugirão dele, porque não conhecem a voz dos estranhos. Jesus lhes propôs esta parábola, mas eles não compreenderam o sentido daquilo que lhes falava. Jesus, pois, lhes afirmou de novo, em verdade vos digo, eu sou a porta das ovelhas, eu sou o caminho em que você tem que passar para que tenha a vida em abundância. Todos quantos vieram, versículo 8, todos quantos vieram antes de mim são ladrões e salteadores, mas as ovelhas, ou seja, passaram por locais que não deveriam passar. No caso, ele deu exemplo aqui do primeiro versículo, né? A respeito que os ladrões e o salteador, ele sobe por outro lugar, ele passa por outro lugar, ele não passa pelo caminho que tem que passar, ele não passa pela porta que tem que passar. E quem é a porta? É ele mesmo, ou seja, eles não passam pela porta que é ele, eles passam por outro lugar que, na verdade, não é ele, que não é ele que é o... Em tudo, na verdade, se resume que Jesus é o caminho e que esses outros que vieram não passavam pelo caminho, passavam por outro lugar. É aqui que ele depois especifica, né? E elas não deram ouvidos a esses salteadores, esses que não passaram pelo caminho, pela porta, que é a porta é Jesus. O versículo 9 diz assim, eu sou a porta. Se alguém entrar por mim, será salvo. Entrará e sairá e achará pastagem. O ladrão vem somente para roubar, matar e destruir. Ou seja, todos que vêm para roubar, matar, destruir, são ladrões, são salteadores. Todos esses são o anti-evangelho, são contra o evangelho. Porém, Jesus veio para que tenham vida e a tenham em abundância. Versículo 11 diz, eu sou o bom pastor. O bom pastor dá a vida pelas ovelhas. O mercenário, que não é pastor, a quem não pertencem as ovelhas, vê vir o lobo, abandona as ovelhas e foge. Então o lobo as arrebata e as dispersa. O mercenário foge porque é mercenário e não tem cuidado com as ovelhas. Ele está ali só por causa do dinheiro. Então, se correr algum risco para a vida dele, ele pega e foge e não se importa com as ovelhas. Versículo 14, eu sou o bom pastor, conheço as minhas ovelhas e elas me conhecem. Ou seja, todos aqueles que ouvem o Evangelho, que ouvem a palavra de Deus, que é aquilo que a gente já sabe, né? Amar o próximo, fazer com que
aquilo, a fazer ao próximo que a gente gostaria que seja feito pra gente. Perdoar, não andar odiando os outros. Pelo contrário, distribuir perdão a quem nos ofendeu, a quem nos bateu, né? Não precisa ser literalmente, mas todos aqueles que nos ofendeu, aqueles que nos fez sentir mal, muitas das vezes, perdoar esses. Então, esse é o Evangelho, essa é a palavra. Todos aqueles que ouvem o Evangelho, ouvem a palavra, reconhecem a voz do pastor. Sem nem dizer o nome de Jesus, já sabem que ali é Jesus, mesmo sem dizer o nome de Jesus. O versículo 15 diz: assim como o Pai me conhece, eu conheço o Pai, e dou a minha vida pelas ovelhas, que nós somos as ovelhas. Ainda tenho outras ovelhas, não deixe aprisco. A mim me convém conduzi-las, elas ouvirão a minha voz, então haverá um rebanho e um pastor. Por isso o Pai me ama, porque eu dou a minha vida para a reassumir. Ninguém a tira de mim, pelo contrário, eu espontaneamente a dou. Tenho autoridade para entregar e também para reavê-la. Este mandato recebi do meu Pai. Nessa passagem, ela deixa claramente dizendo que quem ouve a voz de Jesus reconhece. As ovelhas que ouvem a voz do seu pastor reconhecem a sua voz. E se ouvir alguma voz estranha, não a seguem, não seguem aquele mercenário. Quem é essa ovelha de Jesus que conhece, ele não segue outra pessoa, a não ser a voz de Cristo, a voz do amor, dos seus mandamentos. Até porque sabe que não tem outro caminho. Quando Pedro fala para Jesus, ele fala: para onde iremos nós? Quando Jesus pergunta, querem vocês saírem também? Quando aquelas outras pessoas, os discípulos falaram que, outros discípulos que estavam com Jesus, falaram, dura esse discurso, né? Quando ele fala do pão da vida, que ele é o pão da vida, e dá a carne para distribuir a todos, aí falaram, aí não entenderam, acredito que não entenderam, e disseram, dura esse discurso. Aí Jesus pergunta, né, para esses outros 12 que ficaram, querem vocês também se retirar? Fazendo totalmente diferente quando isso acontece em muitos templos religiosos, né? Principalmente na questão nos evangélicos, um exemplo, onde oferece a Jesus, oferece ele, quem quer aceitá-lo, é uma coisa muito estranha, porque na verdade a gente não aceita a Jesus, ele é que nos aceita, e por ele ter nos aceitado, nós o seguimos. Então ele não fica se oferecendo, pelo contrário, ele perguntou para os discípulos o quê? Você quer se retirar também? Você achou dura a palavra, quer se retirar? Ou seja, ele deixa você livre para fazer o que você quer fazer. Porém, você tem a escolha de vida para viver e tem a escolha de morte para morrer. E se você quer ser discípulo, você pode ser discípulo. Basta você segui-lo, basta você fazer a sua vontade. E enfim, continuando lá, quando ele fala isso, aí Pedro fala, Senhor, para onde nós iremos? Só o Senhor tem a palavra de vida eterna. Para onde a gente vai? Para onde eu posso ir? E eu digo a mesma coisa, para onde eu vou? Se só Cristo, só Jesus tem a palavra de vida eterna. Não tem para onde a gente correr. Então, você que é a ovelha de Jesus e ouve a voz de Jesus e entende a voz de Jesus, você é uma igreja do Senhor. Ali está uma igreja do Senhor. E você que entende a voz, você não vai seguir a voz de outros que não sejam pastores. Pelo contrário, você vai seguir a voz de Cristo, vai seguir os mandamentos de Cristo. E toda vez que você vê uma pessoa que é gente boa, essa gente boa você sabe que é gente boa de Deus. Como eu já ouvi falar de um amado pastor, que ele fala,
O que não existe é gente má de Deus. Gente que odeia de Deus, não existe. Gente que não perdoa de Deus. Agora, gente boa? Sim, gente boa é de Deus. Não depende da rotina dela religiosa, do ritual dela, para ela ser de Deus. Quem é de Deus, de fato é. A gente vê na sua rotina, a gente vê no seu caráter, na sua forma de se postar, na sua forma de ver a vida. E repetindo, só para terminar, quem é a ovelha de Deus, quem é a ovelha de Jesus, quando ouve a sua voz, a segue. E mesmo que você não participe de nenhum ritual diário, semanal, mensal, mas você ouve a palavra de Jesus e a segue e as pratica, você é ovelha, você é um templo do Espírito Santo, você é uma igreja, você é uma luz no mundo, você é um sal que adoça, que salga, que dá gosto à vida, aonde você está e aonde você vive, nos seus locais onde você trabalha, nos locais onde você se confraterniza. Ali, o local onde você está é o local em que você faz a diferença, mesmo não falando nada às vezes, mas simplesmente sendo ovelha de Jesus, sendo aquele que, quando ouve a voz de Jesus, sabe que aquela voz ali é de Jesus, aquela palavra ali, aquele entendimento, ensinamento é de Jesus, e não confunde as coisas, pelo contrário, só as simplifica. Quero deixar essa palavra para todo mundo, que sendo ovelha de Jesus, que continue sendo ovelha de Cristo.